do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que estão aqui todas as quartas-feiras. Estou muito feliz por estar aqui e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Quero dizer para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, certo? A esse perfil. E nós vamos falar hoje sobre uma mulher sábia e inteligente constrói um lar inabalável. Que maravilha, não é? Como é importante nós sermos sábias e nós sermos inteligentes. A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios capítulo 14, versículo 1, diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Isso é muito sério, não é? E hoje eu quero falar sobre sabedoria e inteligência, porque é muito importante quando nós usamos de sabedoria, certo? Estamos usando de sabedoria dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. É importante que nós venhamos ser sábias. É importante nós sermos sábias dentro do nosso lar. E Provérbios então diz isso. E lá em Provérbios capítulo 24, olha a importância de ser sábia e ser inteligente, certo? Em Provérbios capítulo 24, versículo 3, 4 diz assim: olha a importância como é termos sabedoria. Com sabedoria se edifica a casa. E com a inteligência, gente, com a inteligência ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Vocês conseguem entender isso? Ter sabedoria e ter inteligência é maravilhoso. Com sabedoria se edifica, com inteligência se estabelece. A nossa casa precisa ser estabelecida. Uma mulher sábia e inteligente constrói um lar inabalável. Uma mulher sábia e inteligente constrói um lar inabalável. Que maravilha, gente! Você que é mulher aqui, eu quero dizer para você, busque sabedoria. Vamos explorar um pouquinho sobre isso. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe você que está aí juntamente comigo. É muito bom ter você aqui comigo. Sabedoria e inteligência. Inteligência está ligado ao conhecimento e aprendizado. Então, inteligência está ligado ao conhecimento e aprendizado. Sabedoria é saber aplicar esse conhecimento. Olha que interessante. Sabedoria é saber aplicar esse conhecimento de uma forma equilibrada e justa. Eu fico encantada. Eu estava estudando esse tema de hoje e sabe de quem eu lembrei? Abigail. Gente, que mulher extraordinária, que mulher incrível. Eu amo a Bíblia, sabe por quê? Eu aprendo com a Bíblia, eu aprendo com ela. E você também. Busque conhecimento da palavra de Deus e você vai ver que você se tornará uma mulher incrível ainda mais, porque você já é preciosa. Olha, Abigail, eu vou contar um pouquinho rapidinho sobre Abigail. Abigail, ela era casada com um homem muito rixoso. Ela era casada com um homem muito ruim. Era o nome desse homem Nabal. E a Bíblia vai nos dizer, lá no capítulo 25, que Abigail, ela era uma mulher de bom entendimento. Olha só, uma mulher de bom entendimento e formosa. Sabe? Essa mulher, ela tinha bom entendimento e ela era formosa. E então Abigail, ela tinha conhecimento.
e ela usou a sabedoria para salvar a sua casa. Chegou um certo dia em que os homens de Davi, eles desceram, eles pararam na terra de Nabal. Uma certa vez, Nabal havia precisado da ajuda de Davi. E Davi cedeu, Davi enviou comida, Davi cuidou do povo de Nabal, dos homens de Nabal. Mas Nabal não quis. Quando chegou a vez de Nabal contribuir, Nabal não quis. Nabal se fechou e não quis ajudar os homens de Davi. Davi se enfurece, fica bravo, fica nervoso, irritado. E o que Davi faz? Davi fala assim, manda dizer para Nabal que iria acabar com toda a família de Nabal. Ia acabar com tudo. Tudo que era de Nabal iria ser destruído. Sabe o que aconteceu? Nabal, um dos homens de Nabal, dos servos de Nabal, chegou para Abigail e disse assim, senhora, contou para ela, está acontecendo isso, e Davi disse que vai acabar com tudo, vai matar tudo. Naquele momento, Abigail, inspirada por Deus, sábia e inteligente, logo ela já fez, sabe o quê? Ela pegou, colocou comida sobre os jumentos, pediu para que os servos levassem bastante coisa. Porque já, imagina gente, aquele exército andando o tempo com fome, com uma fome. A gente muda o humor quando está com fome, não é? E naquele momento, Nabal estava lá, quietinho na dele, nem sabia do que estava acontecendo. Mas Abigail estava se posicionando com sabedoria. E então, naquele momento ali, ela vai até Davi. Ela diz assim para os seus servos, vai na frente, que eu vou em seguida. E quando ela vai caminhando, e ela, com certeza, né, foi orando, falando com o Senhor. E naquele momento, o que aconteceu? Quando Abigail chega perto de Davi, ela se prostra. Que fantástico, que lindo. Ela se prostra. E ela diz para Davi, ah, Senhor, minha seja a transgressão. Olha como ela diz, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Abigail estava usando sua sabedoria. Nós, como mulheres, precisamos ser sábias. Nós precisamos ser sábias porque construir um lar inabalável, nós precisamos ser sábias, porque senão nós vamos destruir os nossos lares. Você já pensou? Se Abigail fala a coisa errada aqui, se Abigail não tem sabedoria, você já imaginou? A casa seria toda destruída. Mas aí ela vem com sabedoria e faz Davi refletir, gente. Abigail faz Davi refletir. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói. A mulher tola destrói a sua casa. A Bíblia vai dizer que com sabedoria a casa se firma. Nós precisamos ter sabedoria dentro do nosso lar. Nós precisamos ter sabedoria dentro da nossa casa. Nós precisamos ter sabedoria para guiar a nossa família, para construir um lar inabalável. A mulher sábia sabe se comportar. Nós precisamos desse conhecimento. Então, nós entendemos que a sabedoria e a inteligência e a sabedoria, elas andam juntas. A inteligência, ela está ligada ao conhecimento e ao aprendizado. E a sabedoria está ligada como eu aplico esse conhecimento. Como eu aplico ele na minha vida. Como eu uso isso de forma equilibrada e de forma justa. Então eu preciso usar usar com sabedoria a inteligência que eu adquiro. Então, não é
simplesmente conhecer, não é simplesmente entender. É você usar de sabedoria, é você aplicar esse conhecimento de forma equilibrada, de forma saudável. E nós vemos Abigail, nessa situação, ela foi sábia, ela convenceu, ela usou palavras de sabedoria para Davi, e Davi ficou convencido de que não iria mais agir com esse mal, não iria mais fazer esse mal para aquela família, para aquela casa. Então, com a sabedoria, ela se sentiu, ela usou de sabedoria e ela livrou a sua casa. E aqui também nós vamos lembrar da mulher virtuosa de lá de Provérbios 31. Aquela mulher virtuosa, ela foi uma mulher sábia. Ela trabalhava fora, mas ela edificava a sua casa. Ela era empreendedora, mas ela cuidava do seu marido, dos seus filhos, da sua casa. Às vezes você vai dizer assim: todo dia a mesma coisa. Todo dia casa para limpar, comida para fazer, louça para lavar. Todo dia a mesma coisa, essa rotina. Eu já não aguento mais essa rotina. Eu quero dizer para você: cuide com sabedoria. Tenha como prioridade a sua casa. Ame a sua família. Ame a sua casa. Ame. Porque quando você ama, você faz com amor e com dedicação. Então ame a sua casa, ame a sua família. Acredite nas bênçãos de Deus sobre o seu lar. Seja intencional na sua família. E nós vemos aqui que aquela mulher virtuosa, ela cuidava dos detalhes. Ela acordava mais cedo, ordenava ali o que as servas ia fazer. E aquela mulher era toda cuidadosa com o esposo. Por quê? Porque lá no final você vê o esposo falando para ela que entre muitas mulheres, ela era mais especial. Ela era mais louvável. Ela era mais bonita. Olha que lindo. Então nós vemos Abigail, nós vemos a mulher virtuosa de Provérbios, nós vemos Esther, que no momento certo, a Bíblia vai dizer que a palavra dita a seu tempo, ela é boa. A palavra dita a seu tempo, ela é boa, ela é agradável. A palavra vai dizer, sabe, você já presenciou? Me diz, fala pra mim, você já presenciou aquela mulher que reclama de tudo? Reclama de tudo e de todos. Aquela mulher que murmura. Sabe o que está acontecendo, minha querida? Você precisa cuidar mais das suas emoções. Quando nós estamos assim, é as nossas emoções que estão desajustadas, que estão desequilibradas. É as nossas emoções que estão afloradas. E nós precisamos compreender que nós precisamos ter uma boa administração. Nós precisamos conhecer, nós precisamos entender que como mulher, eu preciso saber me posicionar. Eu preciso saber o meu tempo de falar. Eu não posso falar qualquer coisa. Isso é muito importante. Sabe, já viu aquela mulher que ela denigre o marido? Ela fala mal do marido. Ela deixa o homem lá embaixo. Ela maltrata esse homem. Mas quando nós somos sábias, quando nós usamos de sabedoria, nós elevamos esse homem, nós elevamos a autoestima, porque quando a mulher faz isso, chama a atenção do homem na frente dos outros. Quando ela maltrata o seu esposo na frente das pessoas, não tem respeito, ela está acabando com a integridade desse homem, ela está denegrindo esse homem, ela está acabando com a autoestima. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ser uma mulher sábia, edificar a nossa casa. Nós precisamos edificar o nosso lar. Nós precisamos trazer palavras boas, palavras que edificam. E nós vemos aqui, então, andando um pouquinho mais para frente, nós vamos falar sobre características de uma mulher que constrói um lar inabalável. Primeira característica: essa mulher tem uma base firme em Deus. Essa mulher tem uma base firme em Deus. Sabe quem eu lembrei? Eu lembrei de Ana. A Ana não podia ter filhos. O seu esposo se chamava Eucana. E Ana, na palavra de Deus, na Bíblia, vai dizer que Ana, ela
Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina maltratava Ana. Penina maltratava demais. Penina falava que humilhava Ana. Só que Ana, ela tinha uma singularidade, ela era especial. O que Ana fez? A Ana, ela estava amargurada, porque naquele tempo era muito importante que as mulheres tivessem filhos, que as mulheres dessem filhos para os seus esposos. Naquela época era muito importante, para o homem era muito importante que ela tivesse filho. Só que naquele momento, Ana, o Senhor cerrou a madre de Ana. Ela não podia ter filhos. E ela era triste por causa disso. Mas Ana não jogou a sua angústia, a sua amargura no seu casamento. Sabe o que aconteceu? Ana, ela buscou em Deus. O seu esposo disse para ela assim: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos. Mas aí então, quando ela chega no templo para orar, ela vai falar com Deus e ela se deleita no Senhor, ela se desdobra nos pés de Jesus e ela vai contar para Deus o que ela precisava. Às vezes, nós agimos errado, nós falamos aquilo que está na nossa mente, nós queremos falar, sabe? Já pensou se Ana maltrata seu esposo porque ela não conseguia ter filhos? Você já imaginou se Ana maltratasse aqueles filhos, aquela mulher, se Ana fosse irritada, se Ana fosse estressada? Você já imaginou? A vida de Ana não seria abençoada. Mas sabe o que Ana fez? Ana ia pro joelho, Ana ia orar, Ana ia falar com o Senhor, Ana ia buscar em Deus o refúgio para sua alma. E eu vejo aqui que Ana, ela tinha uma base firme em Deus. E o Senhor atendeu a oração de Ana. Ana foi mãe. Ana conseguiu depois engravidar porque o Senhor ouviu as orações de Ana. Ela não trouxe aquela amargura para o seu casamento. Ela não destruiu o seu casamento por causa da amargura. Ela não destruiu o seu lar. Mas ela construiu. Aí depois é importante a oração e a fé. Segundo ponto, segunda característica de uma mulher que constrói um lar inabalável. Ela usa palavras que edificam. Lembra da palavra que eu falei? Você já viu aquela mulher que sempre fica: ai, eu não aguento mais. Ela denigre seu esposo, ela fala mal do seu esposo, ela reclama de tudo, ela fala coisas que vêm na mente. E a palavra do Senhor diz que a resposta branda desvia o furor. Em Provérbios capítulo 15 vai dizer isso. Nós precisamos ter sábias, nós precisamos ter sabedoria. Edifique o seu lar, edifique sua casa. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 24, versículo 3 ao 4, que com sabedoria ela edifica a sua casa e com inteligência ela se estabelece, ela se firma. Então é importante que nós mulheres venhamos estar estabelecida a nossa fé, usar palavras que levante a autoestima do nosso esposo, dos nossos filhos, que abençoe o meu lar. Mas eu não tenho um marido que me reconhece. Meu marido não enxerga o que eu faço. Mas é porque não é você que os filhos falam o que quer, que não obedece. É porque não é você que mora nessa casa. Mas, minha querida, construa um lar edificado por Cristo, edificado pela palavra de Deus. Construa um lar saudável. Equilibre. Às vezes são suas emoções que estão desequilibradas e aí você se estoura facilmente, você se irrita facilmente, você se estressa facilmente por causa das suas emoções. Então equilibre as suas emoções, seja sábia dentro do seu lar, edifique a sua casa com sabedoria e com inteligência. Inteligência está ligada ao conhecimento e ao aprendizado.
Sabedoria é saber aplicar esse conhecimento. É interessante nós aprendermos isso, porque nós vamos aplicar esses conhecimentos. Então, características de uma mulher que constrói um lar inabalável: tem uma base firme em Deus. Usa palavras que edificam, palavras saudáveis. Não usa palavras torpes. Não fica xingando o tempo todo, reclamando o tempo todo, não. Ela vai usar palavras saudáveis dentro do seu lar. Ah, mas seu marido não vê, não reconhece. Profetiza sobre a vida dele. Ah, mas ele não é isso, não. Ele faz tal coisa. Profetiza. Seja profeta dentro da sua casa. Profetize na vida desse homem. Profetize um marido maravilhoso, atencioso. Ah, mas ele não é, mas profetiza. A Bíblia vai dizer que, nas Escrituras vai dizer que as nossas palavras, elas têm poder de abençoar e de amaldiçoar. Elas têm poder de trazer vida, mas também de trazer morte para dentro do nosso lar. Então é importante que nós venhamos aprender a usar palavras boas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Terceira característica é exercita o amor e a paciência. Aí mexe, né? Quantas de nós, mulheres, estamos tão exaustivas, estamos tão cansadas emocionalmente. É tanta coisa para fazer, não é? É tanta coisa para fazer, para realizar. E aí quando a gente chega em casa, a gente desconta nos filhos, a gente desconta no marido, a gente despenca tudo dentro de casa. E aí a gente acaba fazendo com que a nossa casa fique doente. Exercite o amor e a paciência dentro do seu lar. O amor é decisão. Você precisa decidir amar. Ame a sua casa, ame sua família, busque melhorias, certo? Quarto ponto de uma característica, quarta característica, é uma administradora sábia. Ela organiza, tem uma organização financeira. Às vezes a gente vai dizer assim, mas eu não sei. Mas você lembra que eu te disse que nós precisamos buscar conhecimento? Então, se você não sabe administrar suas finanças, busque. Eu não tinha muito conhecimento e às vezes nós acabava se perdendo nas nossas finanças, e isso tem sido muito diferente quando nós estamos aplicando e estamos buscando aprender, é organizar nossa vida financeira, porque isso faz muita diferença, acalma os nossos ânimos. É muito importante que nós venhamos entender, aprender a administrar. Ela organiza suas emoções, ela não anda com as emoções à flor da pele. E ela é espiritual, ela busca o Senhor, ela está atenta a Deus, às coisas do Senhor. Isso é muito bom, porque aí tudo anda ajustado, equilibrado e saudável. Entendeu? Então, Deus quer uma casa, Ele quer uma família para você, uma família funcional, uma família saudável. E quando nós estamos desequilibradas, a nossa família ela fica disfuncional, certo? E nós precisamos ter uma família funcional, uma família que funcione, uma família que dê certo. E Deus quer nos usar para isso, e Ele levanta mulheres. Ele te capacita, certo? Busque conhecimento. Busque conhecimento. Quinto ponto, ensina pelo exemplo. As crianças mesmas aprendem pelo que vêm, não muito pelo que ouvem. Então, dentro de casa, o seu exemplo ensina. Ensina a ser calma, ensina a ser temperada, ensina a conversar, ensina a falar, ensina a agir. O seu comportamento ensina muito. A mulher sábia e inteligente, ela ensina pelo seu comportamento. Ela mostra para sua família as coisas organizadamente. Eu percebo quando eu não estou bem emocionalmente, a casa toda fica desequilibrada. Todo mundo fica desequilibrado.
As crianças começam a brigar, as coisas começam a ficar irritadas, a gente começa a ficar irritada, as coisas não andam. Por quê? Porque a mulher está desajustada, está desequilibrada. Então nós precisamos ter uma base equilibrada. Nós precisamos ser sábias e sermos inteligentes. Usar essa inteligência. Eu quero dizer para vocês alguns dos erros que podem destruir um lar. Falta de comunicação e diálogo. Isso destrói um lar. Não tem comunicação, não tem diálogo, sabe? Não conversam mais, não conhecem mais um ao outro. Isso acaba com o lar, isso destrói o lar. A mulher, ela tem ela com sabedoria, a Bíblia vai dizer que ela edifica, ela constrói. É importante que nós venhamos ser sábias dentro dos nossos lares. A falta de comunicação e diálogo é muito frequente e tem acabado com muitos relacionamentos. Descontrole emocional, grita demais, tudo grita, sabe? Critica muito, aquelas críticas destrutivas, sabe? Nunca vê o marido bem, nunca vê o positivo, o lado positivo do marido. Nunca reconhece aquilo que é feito pelos filhos ou pelo marido, sempre reclama, sempre tem uma crítica, é impaciente, só resolve tudo no grito. Isso é errado, isso destrói o seu lar. A Bíblia vai dizer que isso é mulher rixosa que usa isso. E a mulher rixosa, a Bíblia vai dizer que é melhor, é como goteira, sabe? A mulher rixosa, ela é como goteira. Sabe quando aquela casa tá caindo a gota assim da chuva, que fica tec, tec, tec a noite inteira? Olha o que a Bíblia vai dizer. Ele compara a mulher assim, que tira do sério. Às vezes eu não sabia lidar com as minhas emoções. E às vezes eu até chorava muito, não sabia falar, não sabia me reagir. Eu não sabia falar o que eu pensava, estava achando. E naquele momento eu dizia eu queria falar para meu esposo, mas eu chorava. E aí meu esposo falava assim: não vai adiantar você ficar chorando, você tem que falar, não vai adiantar você ficar chorando, isso me irrita ainda mais. E eu não sabia falar as minhas emoções, eu não sabia conversar. E aí naquele momento, então, quando eu comecei a aprender a ajustar as minhas emoções, a me manter equilibrada, eu entendi que eu precisava falar, conversar, dialogar, mostrar para ele os meus pontos frágeis, aonde eu estou me ferindo, o que está acontecendo comigo, porque ele não vai adivinhar. Ele não vai adivinhar, eu preciso comunicar com ele, eu preciso falar para ele. E então nós vemos que tudo isso destrói. O descontrole emocional destrói o casamento, destrói o relacionamento, destrói o lar. Falta de prioridade. Falta de prioridades corretas. Prioriza muito o trabalho. Prioriza o trabalho. Trabalha. Esquece de voltar para casa. E quando trabalha em casa, esquece de voltar para a família. Por quê? Porque está buscando, sabe, está fugindo do lar. O que tem acontecido no seu lar que tem te mantido fora de casa? Sabe o que acontece? Por causa que não tem comunicação dentro de casa, pela falta de controle emocional, pela falta de comunicação, pela falta de prioridade, às vezes nós transferimos. Aí sabe o que acontece? Você não quer voltar para casa, porque toda vez que chega em casa você só briga, só encontra brigas, só encontra uma mulher estressada, só encontra uma mulher irritada. Será que você está no lugar dessa mulher irritada? Será que você não está no lugar dessa mulher que precisa se ajustar emocionalmente para manter um equilíbrio e usar sabedoria para equilibrar essa casa? Olha, às vezes nós não queremos voltar para casa porque o nosso lar está desajustado.
Às vezes nós não queremos voltar para casa depois de um trabalho cansativo, porque nós não queremos encontrar com uma família disfuncional, aonde só há briga, aonde só há discussões, aonde só há contendas, aonde ninguém para ouvir ninguém, aonde ninguém para ouvir as necessidades de ninguém. Será que você se encontra assim? E aí então você não tem essa prioridade. Você não prioriza a família. Por quê? Porque não tem diálogo, porque só tem briga, só tem discussões, e isso está te afastando de casa. Ou então a sua prioridade tem sido a casa ou as redes sociais. Cuidado! Às vezes as redes sociais estão te tirando da sua família e você nem está percebendo. Cuidado com as redes sociais, são muito boas quando nós sabemos usar com equilíbrio. Mas quando nós não temos equilíbrio, nós destruímos o nosso lar. Mas para construir um lar inabalável, nós precisamos ter sabedoria e inteligência. Nós precisamos saber lidar com os desafios. Eu estava meditando um pouquinho antes de começar a live, e aí então eu comecei a lembrar, sabe de quem? De Zeres. Uma mulher que não foi sábia. Uma mulher tola. Uma mulher que acabou com a sua casa. Uma mulher que destruiu a sua casa. Zeres foi uma mulher que destruiu. Olha o que aconteceu. Amã chegou para ela, contou uma situação, disse que estava tendo problemas no trabalho, né? Na vida deles lá. E toda vez que ele chegava, Amã, Mardoqueu não queria se prostrar. E aí então Amã ficou furioso, chegou em casa e contou para sua esposa o que estava acontecendo. E naquele momento o que Zeres falou para ele, aconselhou: construa uma forca. Meu Deus, que conselho! Ela acabou com a sua casa, ela acabou com a sua família. Sabe o que aconteceu? A forca não foi para Mardoqueu. No final de tudo, a forca foi para Amã, para o próprio marido dela. O conselho que ela deu acabou com a vida do seu esposo. O conselho daquela mulher acabou com a vida dos seus filhos. Seus filhos foram perseguidos, foram mortos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você está? Como você está aconselhando a sua família, o seu esposo? Como tem sido a sua família? Como tem sido a sua casa? Tem sido um lar acolhedor? Tem sido um lar maravilhoso que você tem prazer de voltar para casa? Ou tem sido um lar que você só quer ficar longe de casa porque não tem paz dentro de casa? Se você se encontra assim, eu quero dizer para você: o meu Deus, o nosso Deus, Ele está interessado na sua família. Ele se importa com a sua família. Ele se importa com a sua causa. Ele conhece você. E eu quero dizer para você, através da palavra de Deus, uma mulher, ela se torna sábia e inteligente. Quando nós buscamos conhecimento, quando nós buscamos aprender, quando nós buscamos entender nossas emoções, aprender, as nossas vidas se torna diferente. A nossa vida se torna outra coisa. O nosso relacionamento muda. Tudo é transformado, tudo é mudado porque nós buscamos conhecimento. Então nós precisamos ter sabedoria para ter um lar um lar ajustado, um lar saudável, um lar abençoado. Deus tem cuidado de você e Ele se interessa pela sua casa. Ele se interessa pela sua família. Você é muito precioso. Você é muito preciosa, mulher. Deus tem algo novo para você. Ele se importa com você. Não desista da sua família. Não desista da sua casa. Não desista do seu lar. Ame sua família.
Ame. Se você não trabalha fora, mas trabalha em casa e está ali, está sempre ali por perto dos seus filhos, cuidando da sua casa, Deus abençoa você. Não é porque você não trabalha fora que você não é abençoado. Não é porque você não faz as coisas e ninguém viu, ou ninguém vê, ninguém te valoriza, que você não tem que se achar assim. Se valorize, se ame. Entenda, você é precioso e escolhida. Certo? Então construa o seu lar. Tenha sabedoria. Como eu posso fazer isso? Ter momentos de oração e comunhão familiar. Sente à mesa para almoçar. Para de almoçar lá no sofá. Para de comer, pegar seu prato e ir comer lá no sofá. Coma na mesa. Se reúna na mesa. Sabe? Comece a liberar palavras saudáveis, palavras de afirmação no seu dia a dia. Comece a liberar palavras positivas. Abençoe o seu dia. Abençoe a sua casa. Abençoe o seu esposo. Crie hábitos de harmonia e respeito dentro de casa. Crie hábitos, novos hábitos. Hábitos de equilíbrio. Hábitos com harmonia. Hábitos saudáveis. Busque equilíbrio entre as responsabilidades e o tempo de qualidade com a família. Busque isso, você consegue. Seja sábia, seja inteligente. Abençoe a sua casa. Abençoe o seu lar. Conte com o Senhor. Assim que eu me casei, eu ficava buscando em Deus sabedoria. Eu pedia para o Senhor me ensinar. Eu precisava de sabedoria para ser uma esposa saudável, para ser uma esposa melhor. Eu buscava sabedoria para ser uma mãe melhor e busco. Quando é difícil para mim, eu dobro meu joelho e vou falar com o Senhor buscando sabedoria. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que se você não tem, peça. Peça sabedoria. Ele quer te dar sabedoria. Seja inteligente. Seja próspera. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua família. Certo? Seja uma mulher virtuosa. A mulher virtuosa, às vezes você pode olhar para aquela mulher de Provérbios 31 e dizer: é difícil. É difícil ser igual àquela mulher. Mas seja você mesma a versão sábia e virtuosa no seu dia a dia. Naquilo que você pode fazer. No seu viver. Seja essa mulher virtuosa, seja essa mulher sábia, seja essa mulher que edifica, essa mulher que sabe ouvir, que sabe falar no seu tempo. Seja essa mulher que demonstra sabedoria, essa mulher que é sábia, essa mulher que declara sobre a vida do esposo bênçãos, essa mulher que declara sobre a vida dos filhos bênçãos, essa mulher que não fica xingando, destruindo, essa mulher que não fica blasfemando, essa mulher que não fica reclamando porque faltou isso, porque eu não tenho isso, essa mulher que não olha o que não tem. Seja a mulher que agradece, aquela mulher que agradece pelo que ainda não tem. Seja essa mulher que agradece, não aquela mulher que reclama. Seja aquela mulher que mesmo que não tem no momento, mas busca por ter. Essa mulher sábia e edifique a sua casa. Como vai dizer? Provérbios capítulo 24, versículo 3 ao 4. Olha como vai dizer essa passagem, que maravilha. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma, ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Se você tiver sabedoria, você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Busque por sabedoria. Queridos, Deus em Cristo te abençoe. Você que permaneceu até aqui, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e te faça essa mulher virtuosa, essa mulher sábia, essa mulher espetacular, em nome de Jesus. Eu quero pedir para você, me acompanhe nas redes sociais, me acompanhe lá no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Mulheres Avante com Propósito, com Ellen Damares. Me acompanhe lá.
Se você ainda não me segue, me siga, curta, se inscreve lá naquele canal. É tudo para edificação da sua vida espiritual, da sua vida, para que você venha a ser sábia e cada dia mais, tá bom? Deus em Cristo te abençoe. Compartilha, eu vou deixar salva essa live, compartilha com mais pessoas, para que Deus venha abençoar também mais vidas. Deus em Cristo te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.